6 principais motivos que levam a sua solicitação de visto de turista dos Estados Unidos a ser negada. Você confere comigo após a vinheta. Meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens, tudo que engloba o mundo de viagens, sobre sala VIP, meus roteiros, quanto eu gastei nas minhas viagens e tudo mais. Se vocês gostarem, considere se inscrever e deixar um like que sai conteúdo toda semana aqui no canal. E confere também os links da descrição que lá você confere a minha agência de viagens, meu blog de viagens, o Instagram pessoal e o Instagram profissional, TikTok, podcast de viagens, grupos do Telegram e e-mail para contato. E também confiram meus infoprodutos. Eu tenho um curso de inglês para viagens, diversos guias para Nova York, Miami, Disney, Paris e muito mais, e também mapas personalizados. Tudo que vocês quiserem conferir está lá na minha loja, lá no meu site. Inclusive meu site está muito completo. E tem inclusive e-books gratuitos, como por exemplo um e-book para te ajudar na entrevista do visto americano. Então confiram todos esses links lá. E por fim, se você quiser, considere se tornar um membro do canal, porque tem diversos benefícios como e-books e guias dados de graça mês a mês e também consultorias comigo. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, curtam o vídeo. Bom, gente, eu fiz um vídeo recentemente aí falando sobre a entrevista do visto americano, né? E é um vídeo muito completo. Eu dei várias e várias dicas aí sobre a entrevista e eu também tenho vários outros vídeos sobre visto aqui de turismo dos Estados Unidos. Eu vou deixar passando aqui no card aqui para vocês aqui em cima. E assim, é um tema muito complexo, né? Porque essa entrevista do visto americano, ela elimina muita gente e o custo do visto é muito caro. E assim, acontece de muita gente pagar ali um valor alto e acabar sendo negado na hora da entrevista. Então eu recomendo que vocês confiram meu vídeo lá, onde eu falo tudo sobre essa entrevista, eu dou dicas muito importantes para vocês, tá? E eu sou um agente de viagens e eu presto assessoria para esse visto. Então eu presto aí uma consultoria para você que vai desde preencher o formulário DS-160, a fazer os agendamentos para você, ficar de olho no site para ver ali quanto que vai aparecer uma oportunidade de antecipar a sua entrega de documentos e a sua entrevista, né? E eu também dou dicas, diversas dicas aí para você sair bem na sua entrevista. Caso você opte por fazer sozinho, tem os vídeos aqui para te ajudar. Se você quiser saber mais sobre a minha assessoria, você pode conferir no primeiro link da descrição, que vai te levar para o meu site, onde tem o valor da minha assessoria e um botão para você entrar em contato comigo, tá? Bom, gente, como eu falei, o visto ele tem aí um custo muito alto. Vamos pensar, você vai pagar $185 só para ter a chance de solicitar o visto. Caso você não seja de uma das cidades que possuem ali o CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, você vai ter que pagar a viagem para se deslocar, vai ter que pagar hotel, alimentação e transporte nessa cidade que você vai ficar. E talvez vai ter que pagar até uma taxa ali para recebimento dos seus documentos via correio, caso você não queira depois ter que voltar mais uma vez para buscar seu passaporte com o visto, caso você, se Deus quiser, seja aprovado no visto. Então assim, é uma taxa bem alta e é um dinheiro assim que, caso você queira ter um pouquinho mais de segurança nesse dinheiro que você está investindo, eu recomendo que você invista aí numa assessoria, tá? Mas falando um pouco aqui sobre os principais motivos que levam a sua entrevista a ser negada. Primeiramente, eu queria dizer, gente, que brasileiros, eles são o terceiro povo que mais vive ilegalmente nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles querem diminuir isso. Se tem problema ou não, isso aí é papo para outra discussão. Fato é que eles não gostam de imigrantes ilegais. E assim, gente, o brasileiro ele vai muito mesmo assim, pega o visto de turista para poder entrar no país e você quando tá como turista, você pode ficar 3 meses a cada viagem que você fizer. A cada entrada nos Estados Unidos você pode permanecer por 3 meses. E tem gente que vai e fica e mora e procura um emprego ali informal, que você não tem que ter registro em governo nem nada, ou o cara vai te pagar só em dinheiro. E tem muita gente que até consegue construir uma vida lá, mas fato é que se torna um imigrante ilegal e os Estados Unidos querem que cada vez menos tenham esses imigrantes ilegais, tá? E você pode virar aqui, jurar pra mim ou pro agente consular de pé junto, implorar, ficar de joelho e falar não, mas eu não nega meu visto, eu só quero ir lá pra viajar, que não importa, gente. O que vai mandar é a sua capacidade de comprovar e ele acreditar em você, comprovar que você tem vínculos com o Brasil, que você só vai viajar para lazer e logo vai retornar para o Brasil, que é o seu país de origem. E é isso que eles querem de você, que você comprove, que pode ser de várias maneiras, pode ser financeiramente para você comprovar que você tem capacidade de se sustentar na sua viagem, que você não vai ali também exigir demais do país, que ele cuide de você, que peça asilo, qualquer coisa do tipo, passe necessidade, seja um morador de rua no país deles. Você vai ter que comprovar ali por meio de vínculos, pode ser tanto empregatícios, pode ser de estudos, então pode ser, por exemplo, uma matrícula da sua faculdade ou da sua escola,
pode ser um contrato de trabalho se você for trabalhador CLT, um contrato de trabalho, sua carteira de trabalho, seu crachá, olerite, caso você seja autônomo, um contrato social, seu comprovante de CNPJ lá, né, seu cartão de CNPJ, contratos que você firmou com empresas que vão exigir que você esteja fisicamente aqui no Brasil para realizar esses serviços. Então, tudo que te prende aqui no Brasil é considerado um vínculo que eles vão analisar na sua solicitação. E outras coisas que eles também analisam é, por exemplo, seu perfil de viagem. Se você, por exemplo, está tirando o visto e você nunca foi para o exterior, é um perfil considerado assim. Tem gente que consegue o visto, mas tem gente que não consegue. Então, fica aí já de alerta. Como sempre, gente, eu não consigo garantir o visto de ninguém, porque a decisão final é do agente consular que vai analisar seu caso. Mas, se você está viajando pela primeira vez, você nunca viajou para o exterior, você tem um passaporte totalmente limpo, isso vai jogar um pouquinho contra você na sua solicitação, tá? Então, tem gente até que opta por tirar um passaporte, fazer umas viagens para o exterior aqui pela América do Sul, para países um pouco mais baratos, para ter ali uma vivência internacional, uma experiência no passaporte ali, para depois solicitar o visto americano, né? Mas cada caso é um caso. Então vamos lá, gente, para os 6 motivos que mais levam os brasileiros a serem negados na solicitação de visto. O primeiro é nervosismo na hora da entrevista. Eles estão analisando a todo momento, gente, a sua linguagem corporal, se você está suando, se você tem algum tique nervoso, se você está tremendo, se você está gaguejando. Então você tem que responder sempre com confiança. Porque se você está falando a verdade, você vai responder com confiança. Então eles querem saber ali se você está respondendo com firmeza, se você está às vezes com dúvida no que você está respondendo, se você está assim, eu trabalho em tal lugar. Não, você tem que virar e falar assim, eu trabalho em tal lugar. Quanto você ganha? Eu ganho tanto. O que você exerce de função? Eu exerço tal função que impacta em tal função e eu faço tal outra coisa e tal outra coisa. E assim você vai responder com confiança, você já vai passar credibilidade na hora da sua entrevista. Preenchimento errado do formulário DS-160, gente. Muito importante isso aqui. Se você preencher ali um dadinho errado, que seja um dado de documento, que seja ali uma questão, não coloquei nenhuma experiência profissional, mas na verdade eu estou trabalhando sim, vai pesar negativamente. Tem uma seção lá que eu chamo da seção do não, que são várias perguntas de segurança, que são perguntas, por exemplo, se você já se envolveu em atos ilícitos, e todas as perguntas você tem que responder não. Se você responder sim para alguma delas, seu visto vai ser negado quase que automaticamente. Então todas são perguntas que não, e eu espero de verdade que a resposta seja não, né, que você nunca tenha cometido atos ilícitos. E você tem ali que também, na hora da entrevista, responder sempre de acordo com o formulário DS-160. Então se você respondeu que você ganha 2 mil no formulário DS-160, chegou na entrevista e falou que ganha 5 mil, divergência de informações. Isso aí pode fazer seu visto ser negado. Você ter parentes ilegais nos Estados Unidos. Gente, eles querem saber se você tem parentes nos Estados Unidos, porque se você tiver, é quase que uma maneira mais fácil de você permanecer ilegalmente lá, né? Porque caso você tenha um parente lá, um pai, uma mãe ou um irmão, ele já mora em algum lugar. Então você já vai para o exterior, já você teria uma moradia facilitada ali para permanecer ilegal, né? E ainda mais se o status dele lá nos Estados Unidos for um status ilegal, mais aumenta a chance deles negarem seu visto, justamente porque já tem uma pessoa que está lá de maneira ilegal. E, gente, não mintam, tá? Se você tem um pai, uma mãe que mora no exterior, eles vão saber. Eles vão cruzar dados, eles vão saber. Quinto motivo, não estar de acordo com as regras do Brasil. Como assim? Imagina que ele te pede um imposto de renda e você vira e fala que você não entrega imposto de renda. Ele pode pensar assim, gente, mas esse cara não cumpre nem com o que ele tinha que fazer aqui no Brasil. Por que ele vai lá para o meu país no exterior e corre isso dele não cumprir com o que eu estou pedindo para ele também, com as exigências legais, com as regras, né? Então, se você não cumpre nem com as regras aqui do seu país, isso pode pesar negativamente também na sua solicitação. Então, a dica é sempre entregue imposto de renda, sempre esteja de acordo ali, sempre esteja em dia com as suas obrigações como cidadão brasileiro também. E, por fim, o sexto motivo é você não apresentar vínculos fortes com o Brasil. E, como eu falei, você pode comprovar isso com contratos de trabalho, matrículas de faculdade, com comprovantes financeiros, inscrição de imóvel, qualquer coisa que seja. Você tem que ser capaz de comprovar que você está indo viajar para os Estados Unidos somente a passeio para ficar alguns poucos dias lá e você vai voltar para o Brasil porque você precisa voltar, porque você tem compromissos com o seu trabalho, tem contratos de prestação de serviço, você tem uma carteira assinada ali com uma empresa e você só vai viajar nas suas férias, mas depois você tem que voltar a trabalhar e coisas assim. Você tem que ser capaz de comprovar esse vínculo para você ter o visto aceito. E eu preciso falar aqui sobre a temida recusa 214B. Gente, quando você faz a entrevista dos Estados Unidos, você já sabe a resposta, se você foi aprovado ou não, na hora, no final da entrevista. Se o rapaz que está lá no guichê, ele pegar um formulário rosa, uma folha de papel rosa e te entregar,
sinto muito, mas seu visto foi negado. Nessa folha já tem ali um texto pronto, né, que é chamada de recusa 214B, que fala justamente que você foi negado porque você não conseguiu comprovar vínculo suficiente, dar prova suficiente sobre a sua solicitação do visto, de que você estava indo só a passeio mesmo. E aí, gente, infelizmente não tem recurso, não tem esperneio, não tem briga com o agente consular que faz ele voltar atrás. Inclusive, eu recomendo que caso você seja negado na hora ali do visto, na hora da entrevista, que você só concorde, obrigado e tchau. Porque se você ainda brigar, eles podem incluir isso ainda no seu cadastro ali e falar, ó, esse cara foi grosso comigo quando eu recusei ele, me xingou de tal. E aí, gente, nas suas próximas solicitações, caso você queira fazer, saiba que isso vai estar lá no seu histórico, e histórico a gente não apaga, né? Então o histórico vai estar sempre ali, e aí a chance de você ter o visto pro resto da vida vai ser prejudicada por causa de uma atitude que você tomou de cabeça quente. Então, foi negado? É ruim demais, gente, mas só obrigado, tchau. Só aceita. Depois, se tiver em casa, briga, grita, mas lá na hora com o agente, jamais trate ele com desrespeito, tá? E muito importante que você pode solicitar, caso você seja negado, pode solicitar o visto novamente quantas vezes você quiser, mas você tem que pagar novamente a taxa de $185 e tem que novamente fazer todo o procedimento, que é se deslocar, marcar um horário lá, preencher outro formulário DS-160, marcar outro horário lá para entregar documento, outro horário para entrevista, refazer a entrevista. E aí você pode optar por talvez fazer um formulário um pouco mais robusto, contratar uma assessoria que vai te auxiliar, e enfim, tem várias estratégias aí caso você já tenha sido negado. Mas o principal que você precisa saber é que se você for negado, você não tem mais o que fazer, tá? Infelizmente você foi negado. Mas se você quiser saber como se preparar melhor para a entrevista, as perguntas mais comuns, confere o vídeo que está no meu card, que é um vídeo muito completo sobre o tema aí da entrevista dos Estados Unidos, tá bom? E é isso, gente. Nesse vídeo aqui o que eu tinha para falar era isso. Se vocês gostarem, considere aí deixar um like. E se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar aqui. Como eu falei na descrição, tem aqui o meu site para vocês poderem consultar quanto que é a minha assessoria e entrar em contato. E também podem consultar também outros links aí muito importantes para sua viagem, tá? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida podem mandar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau!